Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Duarte, diretor da Costa Salgueiro Consultoria. Eu tenho 35 anos de experiência em consultoria. E eu estou aqui hoje em parceria com a AJORRIO, que é a Associação dos Joalheiros do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre 5 dicas de técnicas de gestão empresarial para a gente usar nessa retomada. Agora, isso não quer dizer que essas dicas só vão ser consideradas porque estamos retornando. Nada disso. São coisas que devem estar no sangue do empresário e vocês devem sempre usar. Nós vamos aqui pontuar a importância de cada uma delas e como usá-las na prática. Todas elas nós aplicamos nos nossos clientes, nos nossos projetos. Nós vamos aqui dar apenas uma pincelada, mas esse bate-papo de hoje ele vai se desdobrar em mais 3 eventos. E são vocês, associados da AJORRIO, que vão escolher 3 temas que serão detalhados nas 3 próximas vezes. Essa votação será feita através das redes sociais da AJORRIO e a AJORRIO vai então informar vocês como é que isso será feito. E nesse nosso bate-papo eu vou estar falando sobre capital de giro, sobre dívidas, sobre ponto de equilíbrio, sobre venda de cartão de crédito, sobre fluxo de caixa. E durante o papo, vocês podem aproveitar o chat aí do lado para colocar todas as suas dúvidas, que vão ser respondidas. Eu e a equipe da AJORRIO, a gente vai estar de olho no que vocês estão comentando por lá. Legal? Bem, vamos então começar o nosso bate-papo? E lembre-se, hein? Não deixe de escolher os 3 temas. Em breve a AJORRIO vai dizer como que isso vai ser escolhido e como é que vocês vão fazer a votação da escolha de vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que é importante a gente iniciar eu comentando um pouco sobre por que a gestão da nossa empresa, a gestão de negócio, a gestão administrativa de uma empresa faz diferença, tá certo? Inicialmente, vamos tentar mostrar o que é uma empresa, né, e a visão das informações do negócio que a gente tem dentro de qualquer empresa. Eu costumo comparar uma empresa como um iceberg. E um iceberg no oceano, ele tem um nível d'água, né, onde um pedaço dele fica para fora, né, que a gente chama na parte visível, e embaixo da água nós temos uma parte invisível, que é abaixo dessa linha vermelha. Nessa parte visível, o que nós temos, né? Comparando esse iceberg com uma empresa? Nós temos informações que são conhecidas e acompanhadas pelo empresário. Enquanto debaixo da água, né, na parte invisível, nós temos também algumas informações pouco conhecidas e pouco acompanhadas pelo empresário. Eu posso afirmar isso porque eu já trabalho há 35 anos fazendo consultoria em empresas e eu sei que muitas informações importantes são desconhecidas pelo empresário. E eu considero isso como dentro da água, né? Quando a gente está no mercado favorável, ou seja, a gente está num tempo de vacas gordas, isso aí não tem problema nenhum. Porque a informação que é conhecida, ela é suficiente para o empresário acompanhar e gerenciar a empresa dele de uma forma correta. O que eu estou querendo dizer com isso? O mercado é favorável, as receitas são favoráveis, a lucratividade aparentemente é favorável e assim por diante. Só que, de repente, o que acontece? Vem o tempo das vacas magras. Quando vem o tempo das vacas magras, o que acontece? A nossa empresa continua a mesma, é o mesmo iceberg. Só que o nível d'água ele muda de posição. Com isso, o que acontece? Fica uma parte visível maior fora da água. Como a gente pode ver aí, olha, uma parte visível fora e uma parte invisível que ainda fica debaixo d'água. O empresário ainda continua tendo as mesmas informações que ele conhecia, informações acompanhadas e acompanhadas, assim como ele também tem as mesmas informações que ele não acompanhava. O problema agora é o seguinte, olha só o que acontece. Nós temos um pedaço dessas informações pouco conhecidas e pouco acompanhadas, que elas ficam, olha, fora da água. Ou seja, o empresário vai ter que tratar com informações que ele não conhecia corretamente. Só que agora ela está fora da água e ele obrigatoriamente vai ter que cuidar dessas informações. Como essas informações eram pouco conhecidas, ele vai ter problemas para tratar essas informações. E o empresário, nessa hora de vacas magras, ele tem que fazer correções de curso. Tá? E ele tem que fazer as seguintes perguntas. Olha, eu tenho que tomar decisões.
Eu preciso de informações para tomar essas decisões o mais corretamente possíveis. Onde é que essas informações estão? Elas existem? E quais são? E nessa hora, naquele âmbito de resolver os problemas, há a tomada de decisões sem a certeza do que está fazendo. E isso ocasiona, normalmente, perda financeira. Nessa hora é que a gente percebe que a gestão empresarial, que são as palavras importantes. Eu não estou querendo dizer que a gestão empresarial é que vai fazer uma empresa ser lucrativa de forma perene. Não é a gestão empresarial que vai fazer isso, mas a gestão empresarial ela vai permitir que o empresário acompanhe a vida da empresa dele de forma correta e consiga tomar decisões e fazer correções de rumo antes que as coisas ruins aconteçam. Ou seja, a gestão empresarial permite não só você gerenciar melhor a sua empresa no dia a dia, mas permite olhar para frente e ver o que está acontecendo lá na frente e tomar decisões antecipadas. Ou seja, tomar decisões de coisas que podem acontecer daqui a 2, 3 meses, 6 meses. Porque a gente implementa nos nossos clientes técnicas que permitem a ele ver isso lá na frente, tá? Então, com isso, a gente garante a longevidade da empresa no mercado. Um termo que a gente sempre ouve o empresário mencionar é capital de giro. Capital de giro para lá, capital de giro para cá, estou sem capital de giro, eu preciso de capital de giro. Mas será que a gente sabe exatamente o que é o capital de giro? Na verdade, o capital de giro ele é composto de dois componentes. Um componente, que é o dinheiro vivo que a gente tem na nossa empresa, ou a gente terá em pouco tempo, e o dinheiro que a gente tem empatado, ou seja, uma parte do capital de giro a gente tem liquidez e outra a gente não tem liquidez. Tá? Qual é a parte do capital de giro que é líquido? Ou seja, a gente pode pegar aquele dinheiro quando a gente quiser. É o saldo que a gente tem em banco, né, de dinheiro que nós temos no nosso banco e nas aplicações financeiras da empresa. E, além disso, o contas a receber que nós temos do nosso cliente, quer seja em cartão de crédito, quer seja em boleto, quer seja em duplicatas. Então, esse é o capital de giro líquido, que a gente pode usar a qualquer momento como dinheiro, ou seja, a gente consegue usá-lo rapidamente. Já a parte do capital de giro que não é líquido é a parte que está empatada em estoque, que a gente só consegue pegar aquele dinheiro se a gente vender o nosso produto, né? Porque é aquele estoque que vai se transformar em produto. Então essa é a parte positiva do capital de giro. Existe também a parte negativa do capital de giro, que são as nossas contas a pagar. Não só as contas a pagar que a gente tem agora, mas as contas a pagar que a gente já está comprometido a pagar no futuro. Isso engloba não só empréstimos, mas também fornecedores, custos fixos, quer dizer, tudo isso. Então, o capital de giro que a gente vai falar agora é esse capital de giro líquido, ou seja, é o capital que a gente tem à nossa disposição, que é o dinheiro. A gente precisa de dinheiro para subsidiar as nossas operações. E esse dinheiro, ele vem como? Como é que esse dinheiro mantém o capital de giro? Ele mantém através das nossas vendas. São as nossas vendas, então, que vão gerar esse capital de giro positivo, que é o dinheiro que a gente vai usar para pagar os nossos custos e pagar todos os nossos investimentos que, porventura, nós fizemos. O problema é quando começa a faltar esse capital de giro. Porque, na verdade, a gente vai usar esse capital de giro na época que a gente mencionou anteriormente, que são as vacas magras, né? Ou seja, quando a nossa receita dá uma caída, a nossa lucratividade dá uma caída, e nós temos que tapar aquele buraco momentaneamente. E é aí que às vezes a gente tem problema, porque o capital de giro, para tapar esses buracos, ele falta. Tá? Quando falta, então, esse capital de giro, a gente pode recorrer a basicamente dois tipos de entrada de dinheiro que não fazem parte da nossa operação, que é uma entrada não operacional que a gente chama. Pode vir de aporte de sócios ou pode vir de empréstimos. Não estou levando em consideração aqui a venda de algum ativo fixo da empresa. Vamos nos focar, inclusive, nesse caso, em empréstimos. Não vamos também falar em aporte de sócio, porque aporte de sócio é mais simples. O sócio tem um dinheiro e aporta na empresa. Vamos falar de
de empréstimos. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara, estamos falando também de empréstimo para capital de giro momentâneo. Não estamos falando de empréstimo para aumentar o volume de operação, não vamos tratar isso como investimento. Vamos utilizar isso, usar o conceito de capital de giro momentâneo. Esse capital de giro momentâneo é para subsidiar um problema passageiro e a gente tem que garantir que as nossas vendas futuras vão suprir a quitação deste empréstimo. Tá? Então isso não é investimento, é uma grana que vai entrar momentaneamente. E quais são então as alternativas que nós temos para a gente conseguir esse capital de giro, né? Nós temos então basicamente duas alternativas pensando em empréstimos, ou o cheque especial ou efetivamente o empréstimo. Cheque especial é muito perigoso porque é um dinheiro que na verdade é um empréstimo, mas o empresário não percebe que está tendo aquele empréstimo para ser pago. Porque da mesma forma que ele entra automaticamente na nossa conta corrente, ele sai. E teve muita empresa que entrou na pandemia, estava utilizando o cheque especial já nas operações normais anteriores e não percebeu isso. Mas isso é um papo que a gente tem que ter mais na frente. Vamos então focar no empréstimo. O empréstimo que a gente vai ter que pedir tem que ficar bem claro, é para alavancar a empresa. Ele não é para ser usado em finanças pessoais. A primeira coisa que deve ser feita então é definir que valor a gente vai solicitar. Em que a gente vai usar e qual o benefício que trará. Por quê? Porque isso tem que resultar em aumento de vendas. Porque é esse aumento de vendas que vai permitir que nós quitemos as nossas prestações no futuro. Então é muito importante a gente definir que benefício que esse empréstimo trará. Para a gente fazer isso, a gente então tem que fazer um planejamento. Eu sempre falo a palavra planejamento. A gente tem que detalhar esses valores de empréstimo. O que eu falo com detalhar? Primeiro, o valor que a gente vai usar, em que a gente vai usar e qual é o retorno esperado deste uso. Porque é a partir disso que a gente vai responder a seguinte pergunta. A gente vai conseguir quitar. Porque este retorno esperado, como eu já mencionei anteriormente, é que vai permitir que a gente consiga pagar este empréstimo lá na frente de capital de giro. Se a gente fizesse análise e a gente, opa, legal, esse valor eu vou conseguir quitar lá na frente, então a gente vai e segue com o bonde. Ou seja, a gente então pega esta grana para a gente usar como capital de giro. Só que a gente tem que acompanhar e fazer correções do que estiver acontecendo. Volto a falar, o planejamento é essencial. Em todos os clientes que nós entramos, a gente faz a primeira coisa, é o orçamento empresarial. Através do orçamento empresarial, a gente consegue acompanhar e analisar como é que a nossa empresa está no futuro e a gente consegue fazer as nossas correções de rumo. Se a gente não tiver esse norte, qualquer caminho é caminho. Falando em empréstimo, né, vamos tentar analisar com um pouquinho mais de profundidade o Pronamp, que é o que está surgindo aí, o governo ainda está demorando um pouco para liberar. Mas o que o Pronamp diz? O Pronamp diz que você, como empresa, você pode pedir 30% do teu faturamento de 2019, o governo que vai informar quem tem direito, ou seja, você tem que entrar em contato com o seu contador para saber se sua empresa tem direito. Vai ser para quem faturou em 2019, no caso de microempresas, até 360 mil ano, você vai ter 36 meses para pagar. Aqui tem que se tomar cuidado, porque esses 36 meses para pagar, na verdade, você vai ter os primeiros 8 meses sem pagar nada, só que nesses primeiros 8 meses vão ser calculados os juros, e aí sim, você vai ter 28 parcelas para pagar. Quais são os juros? É 1,25 ao ano mais a taxa Selic, que hoje dá 3,50% ao ano, o que equivale a 0,25% ao mês. Essa taxa ao mês que a gente deve comparar com outros empréstimos, eventualmente, que são nos oferecidos. Vamos fazer agora uma simulação do Pronamp, ou seja, vamos colocar números nesse negócio para a gente ter uma ideia. Vamos supor que a gente vai pedir um empréstimo de 100 mil reais, fazendo isso, fazendo aqueles cálculos, aquelas taxas de juros, não sei o que, a gente vai ter que pagar, então, 28 parcelas de R$ 3.800, lembrando que os 8 meses não vamos pagar nada. O valor final vai ser R$ 106.400.
A pergunta que você tem que responder é o seguinte: o que eu fizer hoje com esses 100 mil reais, ficar 8 meses sem pagar, vai permitir que eu garanta a receita para pagar esses 3.800 reais lá na frente por 28 meses? Essa é a análise, o planejamento que tem que ser feito e depois o acompanhamento. Volto de novo a falar: planejamento. Planejamento em uma empresa faz toda a diferença. Quando a gente fala em empréstimos bancários, a gente está criando dívidas para a nossa empresa, porque a gente vai ter que pagar essas parcelas mais na frente. E falando em dívidas, vamos então bater um papo sobre como administrar dívidas da nossa empresa. As dívidas elas devem ser pagas sempre com o caixa da empresa. A nossa empresa deve ser suficiente para quitar essas dívidas. Só que às vezes a gente não vai ter grana suficiente para quitar essas dívidas, ou porque aconteceu algum problema que a gente não tinha previsto, como que está acontecendo agora, ou a gente tomou alguma decisão errada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é verificar o que a gente pode cortar. E muitas vezes a gente tem que cortar na carne, tem que ter coragem para efetuar aquele corte. E o objetivo disso é conseguir que a sua galinha de ovos de ouro não morra, que é a nossa empresa. A gente tem que fazer o máximo possível para a gente garantir que a nossa empresa continue, porque é ela que está gerando grana para a nossa vida particular. Uma das coisas importantes que a gente também tem que fazer é separar as finanças pessoais das empresariais. Muitas das vezes, que a gente percebe essa confusão de finanças dentro da empresa, e às vezes a gente mata a nossa empresa não porque ela não consegue ser lucrativa, mas porque a gente tira dinheiro demais dela. Então, uma das coisas muito importantes é a gente separar finanças pessoais das empresariais, principalmente quando a gente vai falar na administração de dívidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar e priorizar as dívidas. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é a gente colocar no preto no branco, ou seja, de forma escrita, em planilha, manualmente, da forma que você achar melhor. Você tem que colocar quais são os valores das dívidas, quais são as despesas normais futuras e as receitas previstas e planejadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a gente tem que colocar isso no tempo, ou seja, fazer o nosso orçamento empresarial, que já deveria estar feito. Sempre que a gente entra num cliente, uma das primeiras coisas que nós fazemos é isso, é o orçamento empresarial, para a gente vislumbrar como é que a empresa vai funcionar no futuro. Se a gente já tiver isso pronto, essa análise e priorização de dívidas fica muito mais simples, porque a gente já vai utilizar esse orçamento empresarial que a gente já está acostumado a desenvolver e a manter. Se você não tiver isso, você vai perder um tempo precioso para você fazer esses levantamentos. Quer dizer, isso tem que ser feito. Com isso, a gente vai perceber o quê? Se o nosso saldo vai ser positivo ou negativo. Porque, na verdade, quando a gente coloca isso no tempo, do jeito que eu estou sugerindo, a gente vai criar um fluxo de caixa, onde você vai ter as suas entradas, as suas saídas com as suas dívidas lá dentro, e você vai ver ao longo do tempo quando que você vai ter saldo ou não vai ter saldo. Para análise e priorização dessas dívidas, né, como quitá-las e como tratá-las, vamos dar algumas dicas, né? Vamos conversar sobre isso. Primeira coisa é a gente tem que analisar em detalhes as despesas. Como a gente já tinha mencionado antes, o que a gente pode cortar? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é analisar o que a gente tem, todas as despesas, não só as dívidas, mas o que a gente pode cortar, né? E aí, a gente vai ter que priorizar essas dívidas. E a gente tem que identificar o que é dívida crítica para o seu negócio. Vão aqui, então, algumas dicas de análise ou de olho diferencial, de forma diferenciada para a gente determinar isso. Uma delas são aquelas que são reajustadas com juros altos. Ou seja, quanto mais a gente postergar essas dívidas, vai ser pior. Então, essa é um dos itens de criticidade. A outra é que podem parar o seu negócio. A gente não pode esquecer que, nesse caso, os empregados são a prioridade máxima. Eles que devem ser pagos primeiramente. Além disso, aquelas dívidas que têm bens seus como garantia ou bens da empresa. Uma outra coisa que a gente tem que olhar são aquelas que negativam a empresa.
né? Ou seja, se você não pagar, vai ter um prejuízo na sua empresa porque você vai ficar negativado no mercado. Além disso, além de você analisar isso, tem aqueles fornecedores que dependem de você, né? São aqueles fornecedores que, se você deixar de pagar, ele pode simplesmente falir. Então leve isso também em consideração, porque é um fornecedor que pode ser também importante para você, mas você é muito mais importante para ele. Então pense nisso também ao priorizar as suas dívidas. E nessa hora, a negociação é a palavra. Eu acredito que vocês, como a gente já está 3 meses nessa confusão toda, é uma das coisas que vocês já devem ter feito muito, é a negociação com com o pessoal e fornecedores de modo geral. Vamos falar agora especificamente sobre dívidas com bancos. A dívidas com bancos, se você tem mais de uma, a sugestão é consolidar em uma só. E não necessariamente precisa ser em seu banco. Você deve pesquisar isso em outros bancos para ver aonde você tem a melhor proposta. E para você considerar o Pronamp também. Verifique se a taxa de juros do Pronamp que você vai pagar não é menor da que você está fazendo. Então, ao considerar o valor do Pronamp que você vai pegar, considere a quitação dessa dívida para você substituir esta dívida por uma nova dívida a custos menores. Quando eu falo também de consolidar em uma só, é também você alongar a sua dívida. Apesar de você pagar mais juros, mas você vai melhorar o seu fluxo de caixa. Melhorando o seu fluxo de caixa, você vai ter mais dinheiro para você pagar outras despesas momentaneamente. Refinanciar o empréstimo, que é exatamente isso que eu mencionei anteriormente. É você procurar alongar o seu empréstimo. Lembrando que você vai pagar mais juros, mas você tem que analisar se isso vai fazer sentido para o seu negócio. Tudo depende na análise do orçamento empresarial que a gente desenvolveu anteriormente, como eu já mencionei para vocês. Pense também na possibilidade de fazer permuta. Será que algum dos seus fornecedores não aceitaria permuta? Não esqueça disso. Análise também da possibilidade de você vender alguns bens pessoais ou mesmo bens da empresa para você quitar as dívidas. Lembre, você está fazendo isso para um bem maior, que é manter a sua empresa no mercado, que é de onde você está tirando o dinheiro para você sobreviver. A empresa é sua galinha de ovos de ouro, nunca se esqueça disso. E uma coisa muito importante, não desapareça. Dê sempre uma satisfação aos seus credores. A pior coisa é você desaparecer. Não faça isso. Corte tudo o que puder. Volto a falar isso porque isso é a coisa mais importante. Quanto mais você conseguir cortar, mais dinheiro você vai ter para você quitar as suas dívidas e fazer com que a sua empresa tenha mais chance de sobreviver no mercado. Procure ser o mais frio possível nessa análise. Corte tudo que puder. Vocês se lembram que logo no início, né, eu mostrei aquele iceberg, que é a representação da nossa empresa. E nós vimos aquela porção que fica debaixo d'água, que é a parte invisível, e que muitos dos empresários não conhecem o que está ali debaixo. Vamos agora, então, entrar numa parte bem legal do nosso bate-papo, que é onde a gente coloca em prática técnicas de gestão empresarial, gerando informações para a gente poder, então, não só acompanhar, mas gerenciar melhor a nossa empresa. Chegou a hora do mão na massa. A primeira coisa, então, que a gente vai bater um papo é sobre fluxo de caixa, que é uma ferramenta importantíssima no gerenciamento da nossa empresa. Vamos, então, verificar o que é o fluxo de caixa. Na verdade, o fluxo de caixa é o seguinte, é como se você pegasse o contas a receber, o contas a pagar, colocasse no liquidificador e a mistura do contas a pagar e o contas a receber vai nos dar o fluxo de caixa. Na verdade, o fluxo de caixa vai nos dar a posição bancária ou a posição de saldo de dinheiro que a gente vai ter ao longo do tempo. E isso faz toda a diferença para o nosso negócio. Vamos agora entender um pouquinho mais de detalhes de como a gente usa o fluxo de caixa. Essa que é
que é a coisa importante. O que eu estou mostrando para vocês agora é um gráfico de fluxo de caixa, tá certo? Onde eu mostro a evolução das finanças, entrada e saída de dinheiro, durante 10 semanas. Vamos imaginar que nós estamos aqui, nessa faixa preta é o nosso dia de hoje, é hoje que nós estamos. Esta linha verde, na verdade, são as nossas receitas. A linha azul são as nossas despesas. E a linha vermelha é o nosso saldo. Ou seja, entradas menos saídas, mas o saldo anterior dá o nosso saldo no dia. Essa linha amarela, vamos prestar atenção que esta linha amarela nos diz quando nós temos saldo zero. Isso que a gente está marcando aqui, entre a semana 3 e a semana 6, onde a gente está mostrando aí de amarelo, o que significa isso? Isso significa que neste período, entre a semana 3 e a semana 6, nós estamos prevendo um saldo negativo. Por que e como nós estamos prevendo esse saldo negativo? Vamos retornar ao que eu sempre tenho falado: planejamento da nossa empresa. Toda empresa tem que ter um orçamento empresarial. E é este orçamento empresarial que está nos mostrando que entre a semana 3 e a semana 6, nós vamos ter um saldo negativo. Deixa eu salientar um fato aqui que eu não sei se ficou claro para vocês. Nós estamos hoje aqui na semana 1 e nós estamos vendo o que vai acontecer entre a semana 3 e a semana 3, entre a semana 6. Nós estamos com 3 semanas de antecedência. E isso faz toda a diferença, porque nós vamos ter 3 semanas para, com calma, a gente tentar reverter esse saldo negativo. Uma outra análise que a gente faz com relação a isso é que a gente percebe que, por esse gráfico, na semana 6, a gente já começa a ter saldo positivo. O que isso quer dizer? Que a gente pode ligar para alguns fornecedores desta semana, já com antecedência de 3 semanas, e dizer para eles: meu amigo, olha só, será que eu não posso pagar esse boleto na semana tal? Está percebendo? O que vocês estão percebendo? A gente está fazendo isto com calma. O nosso orçamento empresarial, através do nosso fluxo de caixa, está permitindo que hoje, com 3 semanas de antecedência, a gente tente resolver um problema que a gente está vendo que vai acontecer lá na frente. Isto é gestão de empresa. Isto é utilização de técnicas de gestão para a gente tentar reverter uma situação com calma que a gente está vendo que vai acontecer lá na frente. Isto é gestão. Isto é planejamento. E é isso que a gente aporta nos nossos clientes, onde nós estamos trabalhando. No caso específico aqui da Ajo Rio, nós temos um cliente que é a Creative Brasil, onde nós estamos aportando este tipo de técnica lá dentro. Nós estamos ensinando a empresária, que é a diretora da empresa, a utilizar essas técnicas de gestão. E isso está fazendo toda a diferença. Uma outra ferramenta de gestão muito importante e que a gente aporta em todos os clientes que nós trabalhamos é o demonstrativo de resultados. O demonstrativo de resultados, ele vai apresentar o lucro que aquela empresa teve ao final de um determinado período. E como é que a gente calcula isso? Como é que o demonstrativo de resultados mostra isso? O demonstrativo de resultados é estruturado da seguinte maneira: ele pega as receitas que nós tivemos naquele determinado período, deduz dessas receitas os custos diretos variáveis, e aí a gente tem um primeiro grande número, que é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o dinheiro que vai sobrar para a gente pagar toda a nossa estrutura da nossa operação, ou seja, todos os nossos custos e despesas fixas, que, deduzidos da margem de contribuição, a gente vai ter o lucro operacional. Após o lucro operacional, a gente vai deduzir ou somar as receitas e despesas não operacionais e aí sim a gente vai ter o lucro líquido daquela empresa naquele determinado período. Lembrando que, procurando deixar claro para vocês que é o lucro operacional que vai dizer se a nossa empresa é viável ou não. Isso requer um outro bate-papo com vocês, que não é nesse que eu vou entrar em detalhes. O fato é,
É o demonstrativo de resultados que vai permitir a gente saber o quanto que a gente vende, por exemplo, de cartão. Ou seja, naquele determinado período, tantos por cento foi de cartão de crédito, tantos por cento foi de dinheiro. Isso é uma informação muito valiosa quando a gente vai fazer a análise de precificação de nosso produto. Precificação é também um outro assunto que eu também não vou tecer coisas profundas aqui, porque a gente não vai ter tempo. Uma outra informação importantíssima que o demonstrativo de resultado vai nos dar é o percentual de cada categoria de despesa em relação à receita, que é o que a gente chama de plano de contas. O DRE também dá informação de percentual de custos diretos e fixos em relação à receita. Isso é importantíssimo quando nós vamos fazer a análise de preço de nossos produtos. Uma outra informação que ele dá é que ele permite gerar uma visão do impacto do negócio se a gente aumenta ou diminui receitas, despesas e custos. O que eu estou querendo dizer com isso? É isso aí que a gente consegue gerar o modelo do meu negócio. O modelo financeiro do meu negócio, nós conseguimos gerar a partir do DRE. E é esse modelo de negócios que a gente desenvolve em todos os clientes que a gente trabalha e que permite a gente, então, determinar o ponto de equilíbrio daquela determinada empresa. E é isso que a gente vai ver agora, o ponto de equilíbrio. O que vem a ser, então, o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a receita que a empresa tem que ter para ela ter lucro zero. O que isso significa? É que a receita paga as despesas e os custos da empresa. O empresário, com essa receita, não vai fazer nenhuma retirada de lucros. Mais uma coisa importante, o prolabore do empresário já está considerado dentro das despesas e custos. Vamos ver o que é, então, o ponto de equilíbrio. No dia 1, ou seja, no primeiro dia do mês que nós abrimos a empresa já deve coisas que a gente sabe que são os custos fixos. À medida que o tempo vai passando daquele determinado mês, as despesas vão ocorrendo, as receitas também vão ocorrendo, e assim por diante, dia 2, dia 3, até que em um determinado momento a despesa encontra a receita, e é esta receita então que a gente chama de ponto de equilíbrio. Essa é uma informação muito importante que todo empresário tem que saber da sua empresa, porque é a receita mínima que ele tem que estar almejando e procurando todo mês. Uma das coisas que a gente faz quando a gente entra em qualquer empresa que a gente vai trabalhar é isso. A gente desenvolve um modelo financeiro e este modelo financeiro já vai dar o ponto de equilíbrio daquela empresa que a gente está trabalhando, e a gente utiliza isso sempre no planejamento e na análise financeira e administrativa de qualquer empresa que a gente vai estar trabalhando. Uma coisa que causa uma dor de cabeça em qualquer empresário é chamado cartão de crédito. Por que isso? Porque o cartão de crédito ele tem uma infinidade de taxas, uma infinidade de bandeiras, e o empresário nunca sabe exatamente que taxa que ele está recebendo, nem taxa que ele está falando. Então vamos dar algumas dicas, alguns pitacos com relação a isso. Como é que o cartão de crédito funciona? Primeiro que não é só cartão de crédito, né, como vocês sabem. É cartão de crédito e cartão de débito. E tem aquelas várias bandeiras, Amex, Elo, Visa, cada uma tem uma taxa diferente. E essa taxa também muda para cada bandeira. Se é uma taxa, se é um recebimento de 30 dias é uma taxa, se você faz isso parcelado entre mais de 2 a 4 vezes é outra taxa e assim por diante. E além disso, tem o problema da previsão do recebimento ou quando a gente vai receber. Isso é uma dor de cabeça quando a gente vai fazer a conciliação bancária. Será que o empresário sabe, será que você sabe se o cartão de crédito, administrador de cartão de crédito, está te pagando aquilo que você vendeu? Você sabe a que taxa você está recebendo os valores? O primeiro problema é a previsão de recebimento, porque a gente sabe que o crédito é 30 dias e o débito 2 dias. O problema é o recebimento efetivo. O 30 dias nunca cai 30 dias da nossa conta. O 2 dias ou 1 dia nunca cai em 1 dia e 2 dias em nossa conta. Vocês acompanham isso? Vocês sabem exatamente o quanto a taxa é a taxa de administração de cartão?
Então, uma primeira orientação e uma operacionalização que a gente faz em nossos clientes é o quê? Garantir que no nosso sistema esteja registrado exatamente a data que a gente vai receber, que a empresa vai receber aquele determinado valor, né? E como é que a gente faz isso? Simplesmente no dia posterior à venda, a gente tem que entrar no site do cartão, verificar a data que esse cartão vai cair e nós atualizamos o nosso sistema. Nós, Costa Salgueiro, temos uma ferramenta que faz isso de forma automática e nós implantamos isso nos nossos clientes. E isso está implantado na nossa cliente aqui, que é parceira de vocês na AgileRio, que é a Creative Brasil. Vamos então adiantar um pouquinho mais a nossa análise e vamos falar de uma outra coisa que é também uma dor de cabeça aos empresários, que é o quê? É a antecipação de cartão. Vamos falar agora um pouquinho sobre a antecipação do cartão, que é uma dor de cabeça. Primeiro que ela é muito perigosa. Por quê? Vamos analisar em mais detalhes. Olha só. Vamos supor que a nossa taxa de administração, ou a taxa de administração normal, sem antecipação nenhuma, é 3,59%. E aí o cartão liga para a sua loja, ou liga para você e diz o seguinte, vê se isso não é verdade. Olha, vamos fazer a antecipação automática de recebíveis? A taxa é de apenas 1,79%. Vamos fazer, que aí você recebe, quer dizer, eles vêm com todo aquele papo, não é verdade? E aí você, inadvertidamente, pensa o seguinte, bem, isso dá 5,38%, mas só aumenta um pouquinho, né? 1,79%. Então, o que você faz? Você vai e aceita. Pronto. Quando você aceita, a gente não sabe, você não sabe exatamente o que isso vai impactar no seu negócio. Vamos então fazer a conta juntos para eu tentar mostrar para vocês como é que esse negócio afeta o negócio de vocês. Vamos lá. Só para a gente relembrar então. A nossa taxa de administração normal é 3,59, a nossa taxa de antecipação foi para 1,79, e isso dá então um total de 5,38%. Vamos então simular uma mesma venda de R$300, que ela pode ser feita em uma, duas e três vezes. Quando ela é feita em uma vez e a gente antecipa, a gente tem uma perda de 50%. O que eu estou querendo dizer com isso? A sua taxa inicial era 3,59 e você vai pagar agora uma adicional de 1,79%, que é 50% da tua taxa adicional. Vamos agora imaginar que você faz essa mesma venda de R$300 em duas vezes. Nesse caso, a tua perda é de 73%. Por que isso? Porque você, além da sua taxa normal de 3,59, você vai pagar uma outra taxa adicional de 2,62%. Se a sua venda é de 3 vezes e você vai antecipar esta venda, você vai ter uma perda de 97%. Por que isso? Porque você vai pagar uma taxa adicional de 3,48%. Você já paga a de 3,59 e vai pagar a de 3,48%. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eu estou querendo mostrar com isso que os juros que a administradora de cartão considera são juros compostos. Tá certo? Então a conta que você tem que fazer é em cima de juros compostos. E quanto mais você vende a prazo, quantas mais vezes você vende a prazo, pior é a antecipação. Então tem que tomar muito cuidado com essas taxas maravilhosas que as administradoras de cartão oferecem a vocês a termos de antecipação. E outra coisa, verifiquem junto ao seu site da administradora de cartão se ele não está fazendo antecipação sem você saber. Tá certo? Tome muito cuidado com isso. Nós já pegamos muitos clientes que falavam que não precisavam antecipar e quando a gente entrou no site da administradora de cartões daquele cliente, e estavam antecipando. Eu já tive clientes que em 3 anos perdeu R$20 mil de antecipação que ele não queria e nem precisava fazer. Certo? Então tome muito cuidado com antecipação, faça a conciliação de cartão de crédito. Nós fazemos e nós aportamos essa operacionalização em todos os clientes que a gente está atuando. Tá? Então toma muito cuidado com isso. É uma dica aqui da Costa Salgueiro.
Bom, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso esse tempo que a gente passou juntos, né? E eu quero lembrar que tudo é planejamento, e esse planejamento permite acompanhar e operacionalizar e organizar a nossa empresa. E que gestão empresarial, essas são as palavras. Ela faz toda a diferença de uma empresa bem-sucedida ou não. Faz toda a diferença. Então, eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso e tentassem aportar dentro da empresa de vocês técnicas de gestão empresarial. Algumas dessas simples que eu mostrei para vocês. Então, os objetivos desse nosso bate-papo foram o quê? Gerar dúvidas, gerar curiosidade e gerar conhecimento. E não se esqueçam agora de selecionar os 3 temas que vocês gostariam que eu aprofundasse nos nossos próximos 3 encontros. A Ajo Rio vai informar aonde e como esses temas serão selecionados. Deixa agora eu aproveitar e falar um pouco sobre 3 produtos que a Costa Salgueiro oferece às empresas. O primeiro é o diretor de aluguel. O diretor de aluguel é aquele executivo que atua diretamente com o dono da empresa, entende com ele quais são os principais problemas e determina quais são as prioridades de ataque, e então nós ajudamos a esse empresário a organizar a empresa dele. E nós treinamos esse empresário em todas as técnicas de gestão que a gente viu nesse nosso bate-papo e muitas mais. Nós não só ensinamos, mas também operacionalizamos. Um outro produto ainda nessa linha de aluguel é o gerente de aluguel. O gerente de aluguel, ele terceiriza a área administrativa financeira da empresa. A gente sabe que as empresas hoje estão muito enxutas e a gente sabe também que todas as informações têm que ser registradas corretamente para a gente poder gerar indicadores de desempenho e poder aplicar todas essas técnicas de gestão que nós falamos com vocês aqui nesse nosso bate-papo. Então, o gerente de aluguel, ele pega todas essas informações que ocorrem na área administrativa financeira da empresa e organizamos isso dentro do próprio sistema da empresa. Quero lembrar que tanto o diretor de aluguel quanto o gerente de aluguel são 2 produtos que nós aplicamos e estamos desenvolvendo dentro da parceira de vocês, da Ajo Rio, que é a Creative Brasil. Um outro produto é o UKX, que é o copiloto da sua empresa. Esse é uma consultoria feita pela internet, onde nós abrimos uma área específica na internet, onde a gente tem interações com o nosso cliente. Lá nós teremos à disposição vídeos de treinamento e todo final de período, todo final de mês, nós temos uma reunião onde nós apresentamos o demonstrativo de resultados, onde nós informamos ali pontos fortes, pontos fracos e pontos a serem corrigidos. Eu gostaria também de deixar claro que esses produtos são produtos que a gente desenvolveu para pequenas empresas. Então, os honorários são compatíveis com faturamentos de pequenas empresas. No caso específico do gerente de aluguel, os nossos honorários são baseados no volume de transações que a área financeira do cliente produz durante o mês. E quero também me colocar à disposição para tirar dúvidas sobre esses produtos e, se alguém desejar, a gente pode se reunir sem compromisso nenhum para a gente entrar em maiores detalhes, tá? Obrigado, então, pela gentileza de assistir esse bate-papo e estamos aguardando, eu e a Ajo Rio, os 3 temas que vocês vão selecionar para os nossos próximos encontros. Aguardo vocês lá. Obrigado.